Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, muitas vezes nós ficamos pensando sobre o nosso ministério, sobre as dificuldades, as cobranças, as perseguições. Muitas vezes a gente pensa que esses problemas serão provocados pelas pessoas que estão fora da doutrina ou fora da igreja. A gente pensa que esses problemas serão de pessoas que não leem a Bíblia e que estão longe de nós. É um grande engano. Depois de um certo tempo, aqueles que nós chamamos de fora desistem ou até aceitam. Mas a maior cobrança e a maior perseguição é dos que são de dentro. É terrível dizer isso, mas é verdade. Os ataques vêm de pessoas de coração duro. Pessoas que foram perdoadas, mas não liberam perdão. Pessoas que foram e são amadas, mas não conhecem o amor. Pessoas que estão na igreja para apontar e ao mesmo tempo provocar o erro dos outros. Eu já confidenciei para alguns irmãos, não é segredo, que as maiores decepções, as maiores tristezas que eu tive, não foi das pessoas que são fora da igreja, são de pessoas dentro da igreja. Sentimentos que entram no coração dessas pessoas e elas trabalham contra nós. O tema de hoje, queridos, é o joio e o trigo. E o texto é Mateus 13, 24, 30. Jesus contou-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como o homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Querido, o reino dos céus sempre será comparado com a mensagem do Evangelho. Mesmo que comece pequena, ela vai crescer independente dos movimentos e pensamentos contrários. Essa mensagem e os mensageiros serão atacadas, mas sempre alcançará corações que estejam famintos da palavra de Deus. Alguns se perderão por motivos explicados na própria palavra, mas alguns se salvarão, porque olharão para essa palavra como ela deve ser vista, como a salvação de Deus para o homem. O campo aqui mencionado é o mundo inteiro, não apenas Israel, não apenas a igreja, mas a nossa igreja, a família, a nossa sociedade. Por isso que eu digo que engana-se quem não acredita que o mundo já entrou na igreja. Os injustos têm vivido entre os justos desde o princípio. Enquanto todos dormiam, muitas vezes a igreja está dormindo. Muitas vezes os líderes estão dormindo. Então o inimigo aproveita e age. Muita gente pensa que o inimigo só ataca quem não pertence a nenhuma doutrina. No entanto, o serviço mais nocivo, mais prejudicial, é através de pessoas dentro da igreja. A igreja muitas vezes, queridos, cresce em quantidade e junto a essa quantidade pessoas com outros propósitos que não é adorar a Deus. Esses servos do dono do campo está se referindo àqueles que tinham ajudado a semear a boa semente. O joio não havia sido semeado. Por que então estava ali? O inimigo plantou. Isso é para que as pessoas não duvidem da ação do inimigo
em todos os meios. Quando o pecador vai para a igreja procurando alívio para as suas dores, perdão para os seus pecados, alívio também para a sua alma, ele parece com todos os outros que procuram a Cristo. E o tempo vai passando e ele não luta para vencer o seu pecado. Ele não luta para mudar o seu coração. Ele não luta para perdoar e amar o seu irmão. Ele não luta por um novo nascimento. Ele não abriu o seu coração para Cristo. A mensagem pode até ser maravilhosa, bonita, mas ele continua sendo a mesma pessoa. A palavra de Deus para ele não é cura, é apenas um analgésico. Continuando, deixem crescer até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Os servos poderiam também arrancar o trigo quando fossem retirar o joio, porque no início do processo eles se parecem. E na plantação só é possível distinguir o trigo do joio quando o grão aparece na época da colheita. Fazendo a comparação com o homem, o Senhor do campo só queria queimá-lo quando visse que aquela vida não daria nenhum fruto. Quando o Senhor vier, trará à plena luz as coisas ocultas, as coisas que para nós estão invisíveis, mas não para o Senhor. Manifestará os desígnios do coração, então cada um receberá o que merece da parte de Deus. Nada estará escondido dos olhos do Senhor. Os servos queriam arrancá-los, mas o Senhor disse, deixem que cresçam junto. Enquanto o joio está crescendo, ele é muito semelhante ao trigo, mas depois ele mostra a sua diferença. E Deus, fazendo uma comparação, Deus também dá um tempo para nós, tanto para o justo como para o injusto. Que o injusto mude ao ver a maravilha da palavra ou as atitudes do justo e que o justo tema ao Senhor e não imite ao injusto. Deus não julgará ninguém antes do tempo, mesmo que andem com fofocas dentro da igreja, mesmo que tenham inveja entre os irmãos, mesmo que um irmão atire no outro dentro da igreja por causa de diferenças políticas, mesmo que haja comportamentos que a gente tenha até vergonha de citar. Porque escândalos são inevitáveis, mas a palavra diz, ai daqueles que os provocam. E os discípulos pediram a Jesus a explicação do joio no campo. E em Mateus 13, 36 a 43, Jesus explicou. Ele deixou a multidão, foi para casa, seus discípulos se aproximaram e disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu, aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim dessa era e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que o faz tropeçar e todos aqueles que praticam mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tiver ouvidos, ou aquele que tem ouvidos, ouça. A advertência de 1 João mostra como o inimigo sempre também estará no meio de nós. João chama eles até de anticristos. 1 João 2,19. João falando diz assim, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Isso, queridos, me lembra um escritor americano chamado Bart Ehrman,
que começou super interessado na palavra de Deus, mas criou fama internacional quando começou a duvidar da palavra de Deus e de Jesus Cristo. Formou-se em teologia, concluiu seu PhD para depois se tornar agnóstico ateu. Como ateu, ele não acredita em Deus e nega sua existência. Como agnóstico, ele diz que é impossível afirmar com certeza se Deus existe ou não. O seu trabalho hoje é falar ou escrever dúvidas sobre Deus e Jesus Cristo. No início do seu livro, ele afirma que quando procurou a Deus na Bíblia, ele sentia um vazio interior. Então eu pergunto, esse vazio foi preenchido sendo ateu? Esse vazio foi preenchido se tornando agnóstico? Tem tanto tipo de gente dentro e fora da igreja que é joio e não trigo. Tem tanta gente dentro e fora da igreja que são inimigos de Deus, contaminando irmãos e desvirtuando a palavra. Nós estamos vivendo para sermos queimados ou colocados no celeiro, no coração do Senhor. Queridos, nada poderá contra a palavra de Deus. Ela será plantada, germinará e o Senhor vai colher para Ele mesmo. Que Deus nos abençoe. Amém?